Muito bom, é um prazer poder voltar um pouquinho. Vocês veem que eu estou meio maneta, mas eu estou aqui de volta, graças a Deus, ainda meio debilitado, ainda fazendo as coisas pela metade, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer de verdade suas orações. Para quem não sabe, eu passei por uma cirurgia no ombro, por causa de um desgaste nos tendões, mas segundo o médico vai voltar a ficar tudo normal, viu? Vai ficar tudo, voltar a ficar 100%. Mas a recuperação é bastante demorada, é dolorida, então eu quero agradecer o pastor Rodrigo e todos os outros que têm passado, né, me cobrido durante todo esse período que eu tenho que ficar a meio de molho, tá bom? Mas eu quero agradecer ao Senhor mesmo por todas as coisas que Ele tem feito, por todas as coisas que Ele nos está dando. Muito bem, vamos melhorar aqui a parte do microfone. Um pouquinho mais, tá bom assim, Humberto? Dá um pouquinho mais de ganho aqui no microfone. Eu quero dizer para os irmãos que a gente está trabalhando aqui Vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui na parte anterior e alguns problemas técnicos acontecem, mas também, para os irmãos saberem, nós estamos com uma equipe bem reduzida, tá bom? De pessoas que estão nos ajudando aqui para fazer a parte técnica. Então, por causa até da pandemia, né, a gente está num ambiente bem pequeno, então a gente tem hoje o Humberto e a Fabiana aqui na parte técnica e a Alice e o Nego, como vocês viram, cantando também, e o pastor Rodrigo somente. Então, muitas vezes, quando acontece algum problema técnico ou alguma coisa que precisa ser feito, assim meio de última hora, então alguém tem que parar o que está fazendo para poder arrumar e assim por diante. Por isso, nos perdoem alguns defeitos, alguns problemas que a gente tem trazido e a gente está tentando o máximo possível consertar tudo isso, tá bom? E orem para que a gente possa, quem sabe já a partir do domingo que vem, não fazer cultos presenciais ainda, tá? Mas já começar com a parte técnica lá no auditório lá em cima. Fiquem orando aí, porque logo a gente quer começar os cultos presenciais. Como vocês sabem, vai ser com a quantidade de pessoas reduzida, né? Só é permitido a gente ter 30% da capacidade do auditório para a gente poder começar, mas a gente não quer começar os cultos presenciais antes que todo o equipamento possa ser montado para que todos da nossa igreja, mesmo aqueles que não podem participar do culto, maiores de 60, menores de 12 e tudo, mesmo esses possam assistir o culto. Então, nós pedimos um pouco mais da sua paciência, porque nós estamos fazendo todos os ajustes para que a gente possa de verdade transmitir os cultos e o mais rápido possível também retomar as nossas atividades presenciais. Tá bom? Fiquem orando aí. Você tem orado? Tem buscado o Senhor com respeito a isso? Nós estamos orando e trabalhando bastante nesse sentido, tá bom? Muito bem, irmãos. Eu quero que você me acompanhe aí na leitura bíblica em Efésios, capítulo 6. Tá bom? Nós vamos iniciar a nossa mensagem hoje falando da solução de Deus para qualquer problema que aconteça na nossa vida. Qualquer, pastor? Qualquer problema. E a gente vai ver aqui em Efésios capítulo 6 como o apóstolo Paulo nos orienta a respeito disso. Que tipo de problema você tem passado? Que tipo de problema, muitas vezes, você abre as escrituras e você não tem uma coisa específica a respeito daquele problema? Muitas deles, dos nossos problemas, têm instruções exatas em cima daquilo. Mas, às vezes, a gente tem que ir atrás de alguns princípios que a palavra de Deus nos dá. E hoje nós vamos ver esses princípios de uma forma bem clara, para que a gente possa observar e poder resolver qualquer problema que aconteça na vida da gente, tá bom? Mas antes disso, vamos buscar o Senhor em oração, pedindo para Ele essa visão, pedindo para Ele esse entendimento, porque Ele é a nossa luz e é Ele quem nos ilumina através da sua palavra, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor se digna nos
ter esse contato conosco, pecadores, porque somos sua criatura, somos aqueles que o Senhor colocou como objeto do teu amor. Por isso, Senhor Deus, nesse momento, nos ajuda a entender tua palavra, para que a gente possa nos aproximar de ti, para que a gente possa, Senhor Deus, estar cada vez mais ligado com o Senhor, com as tuas instruções, e desagradando o Senhor o menos possível. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a enfrentar qualquer tipo de problema que o Senhor mesmo permitir nas nossas vidas, de acordo com a tua instrução, porque o Senhor é quem nos dá, em cada situação, o bem, o benefício. E ajuda-nos, Senhor Deus, a alcançar isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Você está aí comigo em Efésios capítulo 6? Nós vamos começar a ler a partir do versículo 10. Eu gostaria de ler com você até o versículo 13. E que você preste atenção em cada um desses pontos, porque são muito importantes. Por exemplo, ele já começa o versículo 10, eu estou lendo da versão atualizada, revista atualizada, ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, ele diz no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só, a palavra de Deus é muito bacana, dá dicas importantes para a gente. Inclusive, essa carta aos Efésios é uma carta especificamente prática para a gente. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios somente 6 capítulos. E a gente pode dividir a carta bem no meio. Dos capítulos de 1 a 3, o apóstolo Paulo ensina a respeito da nossa posição diante de Deus, como salvos em Cristo, como salvos pela graça do Senhor, né? Falando que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mesmo a gente estando mortos nos nossos delitos e pecados. E a partir do capítulo 4, olhando para toda a nossa posição, olhando para aquilo que Deus fez para nós, ele começa a ensinar na prática aquilo que a gente tem que fazer. Ele fala a respeito da nossa união em Cristo, de como nós devemos tratar uns aos outros com presteza, com amor. Ele fala do nosso despir das coisas do velho homem, de nos revestir das coisas do novo homem. Ele fala de vários assuntos práticos no que diz respeito a casamento, relacionamento marido e mulher, relacionamento com as coisas do mundo, relacionamento dos filhos com os pais, dos servos com os senhores, e ele chega aqui no capítulo 6 mostrando um monte de coisas e já chega na conclusão. Note que aqui o versículo 10 está pertinho do final da carta. E aí ele vira, depois de ter falado sobre vários assuntos, depois de ter dado várias dicas específicas, ele começa o versículo 10 falando, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quer dizer, eu creio que ele tinha várias outras coisas em mente que ele podia ensinar, mas ele não tinha tempo aqui. Então ele fala, quanto ao mais, quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Quanto às outras coisas, quanto ao restante, que não dá tempo de citar aqui, e aí ele fala o que a gente tem que fazer. Quanto ao mais aqui, serve como instrução para qualquer outro problema que a gente possa enfrentar na nossa vida. Até eu gosto de chamar aqui das dicas para os problemas genéricos, tá? Aquelas dicas que ele vai dar, principalmente aqui a partir do versículo 13, nós vamos olhar nesse texto, segura um pouquinho aí, ele fala que a partir, dando essas dicas para a gente vai poder aplicar a qualquer problema que acontecer nas nossas vidas. Quanto ao mais, quanto ao restante dos problemas, nós vamos poder aplicar nas nossas vidas. Inclusive, no versículo 10,
no versículo 11, ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Dos problemas que a gente vai ter aqui, que acarretam vários problemas na vida da gente, são essas ciladas que o diabo coloca na nossa vida. A palavra cilada significa método, artimanha, estratégia. Então são aquelas coisas que Satanás coloca na nossa frente para fazer a gente pecar, para fazer a gente se afastar do Senhor. Então, são problemas muitas vezes externos a gente, que não foram provocados por nós, mas que mesmo assim aparecem nas nossas vidas. Então é sobre esses problemas que ele está falando. Você lembra daquele versículo de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: sejam sóbrios e vigiem? O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar? Então, o diabo, o que ele quer é fazer a gente se afastar de Deus, fazer a gente pecar. E quando a gente peca, a gente acarreta mais problemas ainda na vida da gente. Aplicando essas dicas, essa instrução que ele vai dar, a gente vai se livrar dessas ciladas do diabo, saber como enfrentá-las de uma forma muito melhor. Inclusive, no versículo 13, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E o que ele está querendo dizer aqui também é que existem outros problemas que não são só ciladas do diabo, mas é aqueles dias maus que a gente passa. Sabe aquele dia em que parece que as coisas não estão dando muito certo? Aquele dia difícil, um dia de estresse, ou aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, né? Me perdoem os canhotos, tá? Mas você acorda, ou com o canhoto com o pé direito, não sei, tá? Mas parece que você não dormiu bem e acorda já com preguiça, aquela raiva que você passa por alguma coisa, uma indignação, uma justiça, uma preocupação, uma tristeza, dor. São coisas que fazem com que o seu dia fique ruim, fazem com que o seu dia fique difícil. Esses dias maus podem vir também por causa de problemas externos que acontecem na vida da gente, mas muitos desses problemas que fazem com que o nosso dia fique mal, seja mal, muitas vezes são acarretados por nós mesmos, por causa das nossas atitudes, das nossas vontades, dos nossos gostos, das nossas ações ou reações, de acordo com aquilo que acontece na vida da gente, por causa de nossos pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essas instruções, essas dicas, são para a gente utilizar quando esses problemas nos atacam. Quando vem aquele dia que a cilada do diabo aparece, ou aquele dia ruim, é a hora da gente colocar em prática essas dicas que ele vai nos dar aqui. E para que a gente vença esses problemas de uma forma bem completa, o apóstolo Paulo quer que a gente saiba responder a 3 perguntas. Está pronto aí comigo para descobrir a resposta para essas 3? Primeira pergunta é: contra quem nós estamos lutando? Contra quem estamos lutando? A segunda pergunta é: podemos vencer essa batalha dos problemas que acontecem na vida da gente? E a terceira pergunta é: o que devemos fazer para a gente vencer essa batalha, vencer esses problemas? Então, nós vamos tentar, através desse texto, responder essas 3 perguntas que o apóstolo Paulo nos coloca, tá bom? A primeira pergunta qual é? Contra quem nós estamos lutando? Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei muito fora de situação. Eu ouvi a frase de que o melhor jeito de você vencer um inimigo é imaginar que ele não existe. Isso não tem apoio nas Escrituras. Eu acho que a gente precisa saber exatamente com quem a gente está lutando, contra quem nós estamos lutando e quem é que traz os problemas para a vida da gente. O apóstolo Paulo nos fala disso no versículo 12. Ele fala assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
desculpe, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, contra quem nós estamos lutando? Em primeiro lugar, não é contra carne ou sangue. Do que ele está dizendo aqui? Não é uma luta material. Nós vamos pegar em espingardas, em metralhadoras, em revólveres e sair dando tiro aí para enfrentar o inimigo, tá? Não estamos falando de uma luta material, física. Nós estamos falando de uma luta nos lugares celestes, ou seja, uma luta imaterial. Ele coloca aqui que são contra os principados e potestades. As versões mais atuais falam os poderes e as autoridades das trevas. Então é uma luta contra o mal, é uma luta espiritual, é uma luta emocional, é uma luta mental contra esse tipo de situação, e como ele coloca aqui, nos lugares celestes. Às vezes as pessoas imaginam, deixa eu tentar corrigir um pouquinho essa imaginação, de que essa luta está num ambiente completamente alheio a gente, é uma luta de demônios contra anjos num nível completamente espiritual. Muitas vezes as pessoas imaginam isso e colocam e morrem de medo do que está acontecendo nesse lugar, né? Mas não é isso. A nossa luta é contra a nossa própria mente. A nossa luta se dá dentro da mente contra essas situações, contra esses espíritos dominadores que querem nos afastar do Senhor. Então o que nós vamos fazer? Vamos exorcizar o tranca-rua. Tá bom? Vamos fazer uma oração forte, óleo santo consagrado, água benta, vamos benzer roupas íntimas aqui, começamos a fazer isso aqui na igreja, culto de libertação, unção com óleo de Jerusalém. Gente, nada disso. Nada disso. Nós não temos que ir atrás ou tentar barrar essas influências espirituais, porque tudo isso que ele está dizendo tem a ver com a nossa mente, tem a ver com a gente fazer ou não fazer aquilo que eles colocam a gente para pecar. Esses dominadores desse mundo tenebroso, a única coisa que eles fazem é tentar influenciar a gente a pecar. Eles tentam nos afastar de Deus, fazer com que a gente seja derrotado, a gente tome decisões erradas com respeito aos nossos problemas, nos afastem do Senhor e façam com que a gente peque. Agora, quem é que decide pecar? São eles, os dominadores deste mundo tenebroso, que decidem fazer a gente pecar? Não, o pecado somos nós. Quem decide pecar ou se afastar de Deus somos nós. Quem leva a culpa pelo pecado ou sofre as consequências do pecado? A gente. Então, essa luta contra esses dominadores das trevas está aqui, gente. Está dentro da nossa mente. A guerra é da nossa vontade contra quem quer fazer a gente pecar e nos afastar do Senhor. Tanto é que você nota aqui no texto, todas as ordens que ele vai dar aqui é para a gente. Ele fala, cingivos, estáis firmes, calçai os pés, né? Tomai também o capacete da salvação e assim por diante. Tudo coisas que nós devemos fazer. Todas as atitudes são feitas, são realizadas por nós. Então, não se preocupe tanto com esses dominadores. Tem pessoas que falam mais do diabo do que de Deus, morrem de medo dessas pessoas, dessas entidades espirituais. Gente, nós não precisamos disso. Basta a gente temer o Senhor. Nós só vamos ceder para eles se a gente deixar influenciar e pecar. Lembra, há uma promessa nas Escrituras que aquele que serve o Senhor, o Filho de Deus, o maligno não toca nele. Não toca. É Deus quem permite as coisas para a gente. Então, a batalha, irmãos, não precisa ser feita através de rituais contra o demônio.
A batalha está aqui, ó, dentro das nossas mentes. A batalha é contra essas pessoas que querem nos influenciar, nos convencer a fazer aquilo que a gente não deve. Então, nós devemos começar por aí. Por isso aquelas ordens nas Escrituras de renovar a nossa mente. Se você for para o capítulo 4, dá uma olhadinha rapidinho aí no capítulo 4, versículo 22, ele fala que a gente tem que renovar a nossa maneira de pensar. Lá, lembra de Romanos 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala, transformem-se pela renovação da vossa mente? A ideia é essa. A coisa está toda aqui na mente. Você quer resolver os seus problemas? Vai começar tudo aqui. Vai começar na nossa mente. Tá bom? Aí vem a segunda pergunta. Já que a gente está lutando contra esses dominadores, esses poderes das trevas, a gente tem condição de vencer essa batalha? O que você acha? Sim! Se você está pessimista aí, eu vou te dar uma boa notícia, tá bom? Vou te dar uma boa notícia. Sim, nós podemos vencer a batalha. A vitória está certa se agirmos de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Note o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer como? Inabaláveis. Inabaláveis. É interessante aqui que ele fala que a vitória para nós é certa depois de termos vencido tudo. A ideia aqui dessa palavra vencido tudo, a palavra vencido seria melhor traduzida por feito, realizado, conquistado, né? A ideia é que você faça aquilo que o apóstolo Paulo, faça tudo aquilo que o apóstolo Paulo está orientando a partir do versículo 13, para que você possa permanecer como inabaláveis. Inabaláveis. É aquela situação de que pode vir a onda que vier. Pode vir o problema que vier. Eu estou com o meu Senhor. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Se eu estou cumprindo aquilo que o Senhor está me mostrando para fazer, quem é que vai ser contra? Lembra de Pedro andando sobre as águas? A partir do momento em que ele estava ali, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, ele andou em cima das águas. A partir do momento em que ele começou a ter medo, que ele começou a ter atitudes contrárias àquilo que Deus ensinava para ele, que o Senhor queria passar para ele, ele começou a afundar. É a mesma coisa com a gente. É mais ou menos aqueles versículos que falam das promessas de vitória. Lembra de Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo também fala em Romanos, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, irmãos, sim, nós podemos vencer os problemas. Sim, nós podemos vencer as batalhas espirituais, mas a gente tem que se colocar no lugar certo. Nós temos que lembrar que é aqui que a gente decide fazer ou deixar de fazer as coisas. Somos nós quem decide pecar. Somos nós quem somos responsáveis por cada decisão e por cada ato que a gente toma. A gente não precisa ficar morrendo de medo dos poderes dos demônios e de coisas parecidas com isso. E a vitória sim é certa para aquele que se posiciona ao lado do Senhor. Tá bom? E aí vem a terceira pergunta. O que devemos fazer então para vencer esses problemas e vencer os pecados na nossa vida? Vencer essa batalha contra as forças espirituais do mal. Você já deve saber. A gente já leu aqui no versículo 11 e no versículo 13. No versículo 11 ele fala, revesti-vos de toda, olha lá, a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13 ele repete, portanto, tomai toda a
a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então a ideia é a gente usar essa armadura de Deus para que a gente possa vencer esses problemas. Você sabe que a armadura é uma coisa externa, né? Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando não é que a gente tem que usar um uniforme à prova de tentação, de dia mal, de problema. Não, não é isso não. Ele está falando que são atitudes que a gente toma, que devem ser parte da nossa vida como um todo, parte do nosso dia a dia, para que a gente possa então vencer os problemas que aconteçam na vida da gente. Olha o versículo 10 de novo. Essa armadura, ela é baseada, essas virtudes que a armadura nos dá, ela é baseada, é o que nos traz esse fortalecimento do Senhor. No versículo 10 ele fala, note aí, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. São essas atitudes ou essas virtudes que compõem a armadura que trazem para nós esse fortalecimento diante das situações difíceis, tá? Mas uma coisa importante, somos nós que decidimos andar nelas ou não. Somos nós quem decide aplicar essas virtudes na vida da gente ou não. Somos nós quem resolvemos resolver os problemas ou deixar com que os problemas continuem presentes na vida da gente, tá? E que atitudes são essas? São essas que compõem a armadura do Senhor. Me permita aqui, eu não vou entrar tanto nas metáforas, tá bom, da armadura, mas eu quero enfatizar um pouco mais as atitudes, as virtudes, para que a gente possa entender melhor, porque elas devem fazer parte da nossa vida em qualquer momento. Note o versículo 14, ele começa falando da armadura, falando, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Duas virtudes aqui, pegou? Verdade e justiça. São aquelas atitudes que a gente toma diante de qualquer falsidade que aconteça nas nossas vidas. Qualquer falsidade, qualquer mentira, qualquer desonestidade. Você sabe que se a gente for verdadeiro, se a gente for justo, nós vamos evitar muitos problemas na vida da gente. Muitas pessoas usam de mentira, usam de enganação, usam de enrolação, porque acham que através disso vão se livrar de alguns problemas. Se eu não contar aquilo, ou se eu contar da maneira como aconteceu, vai acontecer isso e isso, a pessoa vai ficar muito brava ou não, e aí mente, ou então enrola, ou então distorce a verdade. Gente, isso não dá. Porque além de você contar uma mentira, você vai agravar mais aquela situação. Então, se você quer resolver mesmo os problemas, você tem que aplicar a verdade e a justiça em qualquer área da sua vida, tá bom? Então, uma das coisas que a gente faz com a mentira, que é um pecado, é eliminar das nossas vidas. Tem muitos crentes, muitos filhos de Deus que brincam com mentira. Sabe aquela coisa de você contar uma coisa para alguém e depois que seja uma mentira só para brincar? Eu vou contar que isso aconteceu assim, para deixar a pessoa preocupada, para deixar a pessoa... E depois eu falo para ela, não, é só brincadeira e tal. Para com isso. A gente não tem nem que brincar com mentira. Porque a próxima vez a pessoa não vai acreditar, não vai poder ter certeza se a próxima coisa que você falar vai ser verdade ou brincadeira mentirosa também. Então elimina. Quer evitar problema? Elimina a mentira, elimina a falsidade, ande em verdade e em justiça. No versículo 15, ele fala de mais uma virtude. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz. Deixa eu enfatizar essa palavra paz, ao invés de preocupação ou de encrenca, tá? Quem tem preocupação na sua vida, quem vive preocupado com as coisas, quem vive estressado, quem vive achando que precisa controlar tudo, todas as coisas, não tem paz no seu coração.
A paz vem quando a gente rende a nossa vida diante do Senhor, quando a gente coloca toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, pela oração, pela súplica, pela ação de graça, lembra? E aí o que acontece? Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Muitas vezes, irmãos, a gente quer ser tão justo em certas coisas, a gente quer ser tão certinho que a gente acaba arrumando encrenca com as pessoas. Claro que você não deve fazer nada de errado, mas muitas vezes você pode deixar o erro de uma pessoa passar, mesmo que aquilo foi uma injustiça feita contra você. Para que ficar arrumando encrenca? Só para perder paz. Existe uma frase muito interessante, né? Que algumas pessoas pensam que está na Bíblia, mas não está não, tá? Mas é importante, pode aplicar para você. A frase é a seguinte: você quer pronto, já me fugiu a frase. Isso, obrigado. Estão me ajudando aqui. Isso. Você quer ter razão ou ter paz? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Às vezes, deixa a pessoa fazer aquilo que ela quer fazer e não arruma encrenca. Você vai poder ter muito mais paz no seu coração e vai ter menos problemas. Você está vivendo em verdade, justiça e paz? Olha outra coisa, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. E é interessante, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é fé? Fé é aquela coisa que Deus exige da gente acima de qualquer outra. Sabe de uma coisa? Eu creio que Deus, a única coisa que Ele realmente quer da gente é fé. Porque quando a gente acredita naquilo que Ele fala para a gente, acredita que aquilo que Ele instruiu a gente é o melhor para nós vamos nos livrar de muitos problemas. Muitas vezes o que acontece é que nós, filhos e filhas de Deus, não acreditamos que aquilo que Deus quer que a gente faça realmente é o melhor para nós. Falta de fé. E aí vem toda aquela preocupação, vem todo aquele medo, vem toda aquela situação difícil que acontece na vida da gente. Ele está falando aqui, para com isso. Você quer eliminar as ciladas do inimigo para você, os dardos inflamados do inimigo? Tenha fé. Acredite naquilo que Deus tem colocado para você e coloque isso nas mãos do Senhor. Sabe aquela situação que Deus ainda não te deu uma solução? Parece que está demorando para que a solução venha. É um problema que você está tendo, é uma situação financeira, é um problema de saúde, não sei. Mas parece que Deus está demorando para te dar a resposta. Acredita que Ele está no controle. Ele está no controle da situação ou não? Ou Ele perdeu o controle e você tem que ficar reclamando para Ele para que Ele possa retomar aquilo? Ele está cochilando com você? Não está. Aí é que entra a nossa fé. Nós vamos acreditar que tudo é para o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o nosso bem ou não. Por quê? Lembra de Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer resolver seus problemas? Ande em verdade, em justiça, em paz, em fé. E olha o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Duas coisas. O capacete da salvação, ou a certeza, a segurança da nossa salvação, e a obediência à palavra de Deus. Deixa eu dividir aqui. Salvação, ele está aqui falando a respeito da nossa salvação futura, daquela que quando a gente morrer a gente vai estar com o Senhor ou não. Se você não tem certeza de que se você morrer hoje, você vai estar com o Senhor, você não sabe para onde vai, então você precisa entrar em contato com a gente, tá? A palavra de Deus é clara no que diz respeito a isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo
tu e tua casa. Então essa salvação é a coisa principal para a gente. E ele está falando a respeito dessa salvação aqui, mas também ele está falando de uma salvação que proporciona segurança para a gente, que proporciona esperança, principalmente diante da insegurança que o mundo nos dá. Dá uma olhada no como está o mundo hoje. Você vive num mundo seguro? Olha quanta violência existe aí. Olha quantas coisas. A gente está com máscaras. Eu estou com a minha máscara aqui, ó. Por quê? Porque a gente não quer pegar esse vírus. Qualquer lugar pode pegar o vírus. Passa álcool gel em todas as coisas. Você viu que tem gente até que exagera e passa álcool gel no corpo inteiro e depois se queima, coitados, né? Quantos hospitais estão recebendo pessoas queimadas porque passam álcool gel no corpo inteiro e depois acende cigarro? É um absurdo, mas é o medo, é a falta de segurança, é aquela insegurança, aquela falta de esperança que as pessoas que não têm a salvação vivem, na qual elas vivem. Irmão, não vamos ser assim não. Você quer resolver seus problemas? Lembra que o Senhor é o seu Salvador. É o Senhor que está ali à tua destra. De dia não vai te molestar o sol, nem de noite a lua. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Lembra? Mas a gente tem que estar com essa certeza nas nossas mãos. E, claro, aqui ele continua no versículo 17, a obediência à palavra de Deus. A nossa mente vai estar muito mais tranquila e segura quando a gente está usando da palavra de Deus da maneira correta na vida da gente, tá bom? No versículo 18, ele fala mais duas coisas. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala aqui também que vamos dizer assim, não é parte integrante da armadura, né? Mas orar e vigiar. Quantos lugares nas Escrituras a gente vê o Senhor Jesus, os apóstolos falando que a gente tem que orar, suplicar, note que ele usa a palavra súplica aqui duas vezes, suplicar mesmo e vigiar. A ideia aqui, irmãos, é que a gente faça a nossa parte. É que a gente, para que os problemas sejam resolvidos, para que a gente consiga vencer as batalhas que a gente precisa vencer, a gente faz a nossa parte. Porque é a nossa parte que vai nos dar, volta lá para o versículo 10, a força do poder de Deus em nós. Então, você está vivendo em verdade, em justiça, em paz, em fé, em salvação, diante da palavra de Deus, orando e vigiando? Ah, mas é muita coisa, pastor. Não é, não. São atitudes básicas da vida da gente. São atitudes fáceis da gente tomar, se a gente realmente quer. Se a gente realmente vai dar vazão para aquilo que Deus nos orienta, ao invés desses dominadores do mundo das trevas, provocando para a gente essas ciladas, provocando esses dias maus. Qual é a sua decisão? O que você decide fazer? O apóstolo Paulo nos orienta aqui, que nós podemos vencer os nossos problemas se a gente tomar essas atitudes da armadura de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, para a gente encerrar, para a gente concluir, uma coisa importante da gente lembrar é que problemas fazem parte do nosso dia a dia. Problemas fazem parte do nosso viver diário. Todas as vezes que a gente resolve um problema, a gente soluciona um problema, outro vai surgir. Até que a gente esteja lá no céu com o Senhor, vários problemas a gente vai ter. A ideia aqui é que a gente não fique lamentando a nossa posição sofredora diante de tantos problemas, porque assim a gente nunca vai progredir, mas para que a gente enfrente de verdade esses problemas com as atitudes certas. E aí, cada problema que se nos apresentar, cada situação que acontecer na nossa vida, a gente vai poder lidar com eles e poder vencer
com a força do Senhor nas nossas vidas, para que Ele seja glorificado e nós estejamos cada vez mais pertinho dEle. Vistam a armadura de Deus. E assim nós vamos vencer os problemas com facilidade. Senhor Deus, nós agradecemos por toda essa instrução. Agradecemos porque o Senhor não só nos orienta o que fazer, mas o Senhor também dá as condições para que a gente possa vencer as batalhas, nos dando todos esses atributos, essas virtudes, de uma forma tranquila da gente utilizar. Senhor, ajuda-nos, Pai, a não ceder para o inimigo. Ajuda a nossa mente, os nossos corações a estarem voltadas para o Senhor e não para esse mundo, não para as ciladas que o diabo coloca na nossa frente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a poder confiar mais no Senhor e aplicar essas virtudes nas nossas vidas. Ajuda-nos a andar com mais fé. Fé no Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.